Vencedor de mais de 20 prêmios em festivais nacionais, o longa-metragem Vitalina Varela, dirigido por Pedro Costa, pretende investigar as lembranças da personagem que concede nome ao filme, encenando por meio da imagem pictórica um paralelo entre presente e memória, atual e virtual, real e imaginário, luz e sombra. Vitalina Varela é uma cabo-verdiana cujo marido a abandonou para viver sozinho nas periferias de Lisboa. Anos depois, entre mulheres e bebidas, o cônjuge falece e Vitalina desembarca descalça, literal e figurativamente, em Portugal para o sepultamento do corpo. Com planos dilatados e compostos por uma fotografia cuja luz desilumina, o cineasta revive e reconstrói os pensamentos e as histórias individuais da personagem. Ao combinar crítica social com imagem e memória, Pedro Costa forja um cinema de contrastes. As sequências, repletas de silêncio e sussurros em crioulo cabo-verdiano, enfatizam os monólogos e os diálogos marcantes. Os becos pouco iluminados e o movimento pesado das pessoas caminhando em grupo enfatizam os trechos de solidão de Vitalina sentada no banheiro. A partir desse desconforto visual e sonoro, Costa sugere a captura do tempo presente e cede espaço ao mistério, às trevas. Vitalina Varela é um filme para além de poético. É uma pintura, uma obra de arte em todas as formas. Pedro Costa favorece, através dos enquadramentos, da ausência de luz, dos objetos cênicos e do não movimento de câmera, a colocação correta da atenção. Termo utilizado por Hugo Munsterberg em seu artigo no livro A Experiência do Cinema, de Ismael Xavier. Munsterberg caracteriza a atenção involuntária quando o foco da atenção é determinado pelos meios internos e involuntária quando o foco da atenção é determinado pelos meios externos. Na prática, discute-se que a mente não divide a atenção. Ela altera a atenção de um foco para o outro, mas, subjetivamente, o ser humano experiencia essa divisão. Em Vitalina Varela, a mudança de enquadramento de um plano médio para um primeiro plano direciona a atenção do espectador apenas para o rosto e o resto da cena desaparece. No teatro, por exemplo, esse direcionamento não é possível. O close-up no rosto de Vitalina é determinante para guiar a concentração da cena, pois destaca a personagem e reforça a reação emocional automática do espectador. O close-up faz com que a realidade objetiva da mente obedeça à atividade subjetiva da atenção. Hugo Munsterberg afirma que o teatro vive dos atores profissionais. O cinema, por dispensar a arte de falar, dicção e impostação, pode recrutar atores para papéis específicos no meio de qualquer grupo de pessoas. Vitalina não é atriz profissional, e o filme parece retratar parte da vida da atriz também, como uma espécie de ficção documentada ou documentário ficcionalizado. Pedro Costa dá importância à ação para assegurar a representação das emoções de Vitalina, que atraem a atenção do espectador, conferindo significado e valor ao filme. Ação essa que se expressa através da fala e do olhar frio e tenso de Vitalina. Além disso, a forma como Costa transpõe os elementos cênicos contribui para o que Munsterberg chama de emocionalização da natureza, ou seja, a facilidade de manipular esses elementos para alterar as reações durante a história da emoção íntima. Encarnou na registro no dia 14 de dezembro de 1982. A memória que a própria Vitalina resgata desenvolve a função inventiva por ser individualizada em si. Cada sujeito constrói a memória de sua forma. É o presente inventado, recriado para escapar da reação compulsória. Se a fotografia e o cinema são colocados como instrumentos que impõem a passividade do consumo, nessa cena, Costa se opõe à depreciação da experiência, que engessa a memória e automatiza a resposta do espectador. Apesar da simplicidade na forma, há uma grande complexidade na significação do conteúdo. Costa utiliza o plano fixo como o menor circuito possível para reter o olhar do espectador e fazê-lo assimilar a cena. Assim, o cineasta demanda pela posição ativa do espectador para preencher as lacunas.
Nessa sequência, percebe-se a obscuridade presente ao longo de todo o filme aqui analisado. É uma luz que desilumina, que obedece à obscuridade para criar uma ilusão do aumento da profundidade de campo, criando uma perspectiva quase infinita. Com esse processo, o autor expande o cinema ao criar novas interpretações para o espaço, uma vez que dificulta a discernibilidade do que está presente na imagem. Já nessa outra sequência, Vitalina Varela adentra na casa de seu cônjuge recém-falecido e caminha entre os espaços, talvez numa tentativa de reviver seus passos e desvendar o que ele vivenciou nos últimos anos. Ao chegar no quarto, envolta por uma luz marcante e sombria, a personagem principal, diante de sua imagem especular, repara em si mesmo, nos detalhes de seu rosto atravessados pela tristeza e solidão. Nesse momento, o espectador vê-se diante do duplo, da reprodução na escuridão. Deleuze, em A Imagem Tempo, dispõe de uma metáfora para entender que a imagem, assim como o cristal, se associa às nossas memórias involuntárias e reverbera outras imagens, emoções, imaginações e interpretações. A imagem real, ou atual, é necessariamente atravessada e significada por um duplo que envolve ou reflete o real. Segundo o autor, esse duplo é a própria imagem mental que fica com o espectador, ou seja, é a fruição que parte da ordem do sensível, é o que permanece com o eu. O espelho, por si só, evoca um duplo, que é a imagem cristal, um real que carrega um virtual. Ao mesmo tempo, essa imagem virtual, durante a pressuposição recíproca, se faz também atual, uma vez que absorve a atualidade da personagem e sugere um extracampo para o espectador que não é visto senão por meio do reflexo no espelho. No filme aqui analisado, essa perspectiva falsamente infinita reforça a miudez e a invisibilidade da personagem diante do todo. Vitalina Varela é um filme de 2019, dirigido por Pedro Costa. Se você gostou, o filme está disponível no MUBI.